relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora eu quero que vocês observem este quadro. Então, eles vão colocar ali para mim na tela a foto do presidente dos Estados Unidos. O profeta cita aqui, que significa ferro. Ferro. O nome, esse nome aqui, Eiser, significa ferro. E o outro ministro, presidente da União Soviética ali, primeiro-ministro, Khrushchev, Khrushchev, significa... Eu quero que vocês observem esse acontecimento. Como eu disse, e vou repetir, talvez alguns daqui já conhecem isso, mas alguns não conhecem. Então, eu quero apenas passar por isso, para que possamos entender os acontecimentos. Irmãos, sermos homens e mulheres que ouvimos com diligência, porque o profeta está falando para nós algo aqui. Ele está citando para nós um cumprimento de uma visão profética. Um cumprimento. Nós sabemos que o sonho de Nabucodonosor, cabeça de ouro, lembra? O peito de prata, o ventre de bronze, e as coxas e os pés do quê? De ferro. E lá, os pés, do quê? De ferro e barro. De ferro e barro. Então o profeta, ele cita, esse evento, esse acontecimento, na mensagem. Deixa eu ver aqui. Na mensagem As Eras da Igreja, as duas mensagens que cita, a era da igreja de Tiatira. Observe isso aqui, irmãos. Que o profeta cita Apocalipse 13, dizendo assim: a besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é Roma pagã imperial.
que caiu pelo violento ataque dos bárbaros e assim perdeu seu poder temporariamente. Os bárbaros. Se você vê o que significa esses bárbaros aqui, né? Os bárbaros, né? Eu estava vendo um pouquinho sobre os bárbaros, né? que enfrentou a Roma Imperial. A Roma Imperial perdeu para os bárbaros. Quando ela perde para os bárbaros temporariamente, porém ela o recuperou como Roma o quê? Papal. Você o vê? A nação que governava, esmagando tudo, e que tornara-se o mais forte império já conhecido, foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente, quanto a controlar pelos exércitos, etc. Porém, sobre Constantino ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado no mundo todo. E o seu poder é absoluto. Ela serve-se de reis, mercadores, e em sua mortal força religiosa e financeira, governa como a deusa desta presente era. Ela é também o dragão que parou esperando para tragar o varão. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Mais tarde, Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Agora, juntamente com o que eu acabei de dizer, recorde a visão de Daniel. A última parte da imagem, o último poder mundial, estava nos pés. Esse era ferro e barro. Veja que o ferro é o império romano, porém agora já não é mais ferro sólido. O barro está misturado nele, todavia está aí dirigindo os negócios do mundo, tanto nas nações democráticas como nas mais despóticas. A Igreja Romana está em toda a nação, está envolvida em tudo isto. Preste bem atenção em algo aqui. Deixe-me mostrar-lhe uma pequena coisa sobre o ferro e o barro. Ele vai explicar, não vai? Você recorda quando Khrushchev bateu o seu sapato sobre a mesa da ONU? Bem, havia ali 5 nações orientais e 5 ocidentais. Agora, 5 nações orientais e 5 nações ocidentais. Isso era a Rússia, né? A União Soviética e os Estados Unidos. Então, Khrushchev falou pelo leste. E o presidente, né, Aizov, né, pelo oeste, em russo. Khrushchev é barro e Aizov significa ferro. Agora ele vai dizer aqui, ó, os 2 principais líderes do mundo. Os 2 dedos grandes dos pés de ferro e de barro estavam lado a lado. Estamos no fim de tudo. O que ele diz? Estamos no fim de tudo. Então, esse acontecimento que aconteceu, né? Esse ministro aqui, eu estava olhando um pouquinho, e observando um pouquinho desses acontecimentos, e no início do ano de 1957, né, esse presidente soviético, que significa esse aqui, deixa eu ver aqui, barro, né? Fez um esforço, esse aí, fez um esforço para diminuir a tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos na época.
a tensão deu lugar à coexistência pacífica, que se manteve até o final dos anos 1970, apesar de alguns conflitos. Aí, ele está falando aqui que eles tentaram, irmãos, né? Em 1959, esse ministro foi até os Estados Unidos para manter conversas francas, amistosas, com o propósito de chegar a um melhor entendimento sobre os problemas do mundo. E quando eles foram lá se reunir, eu penso exatamente, irmãos, isto nesta noite. Eles estavam tentando, uma disse, eram os 2 dedos o quê? Da estátua. Era uma profecia. Estava se cumprindo ali. Eles tentando, né, juntar. Em 1959. Aí, em 13 de outubro de 1960, nas Nações Unidas, numa reunião que eles tiveram, aí tem a foto ali. Nessa reunião ali, em 13 de outubro de 1960, que esse primeiro-ministro soviético, né, Khrushchev, reagiu com fúria. Vocês podem ver que tem um sapato em cima da mesa lá? Dá para ver, não dá? Olha lá. Ó. Tem um sapato ali, ó. Esse é o acontecimento que o profeta está se referindo. O que aconteceu? Houve ali um discurso de um representante das Filipinas que acusava a União Soviética de ter engolido os países da Europa Oriental e de ter despojado esses países e de seus conflitos. Então, ele pegou o sapato, né, ou colocou, ou bateu ali. Em outras palavras, acabando novamente com o quê? Com o tratado pacífico que eles estavam tentando ter. Aí o profeta diz assim, né? Não se mistura. Aí ele disse, não se mistura, porque a profecia dizia que não ia se misturar esses poderes, esses homens, esses reinos. Mas tem uma coisa mais gloriosa do que isso, né, irmãos, que nós poderíamos passar rapidamente, mas só para vocês verem como que as coisas estão acontecendo. Mas eu penso, quando eu olho isso aí, eu penso algo além disso, como nós falamos de Sodoma e Gomorra, né? Enquanto estava acontecendo ali, tinha uma pedra que veio da montanha, sem auxílio de mão, e deu na estátua, nos pés, e esmiuçou a estátua tudo, e ela virou como poeira, né? E no lugar da estátua veio uma montanha que inundou o mundo. Amém? Um reino que jamais pode ser abalado. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha quantos acontecimentos. Então, quando o profeta fala aqui, quando ele está dizendo, por isso que eu mostrei ali esses detalhezinhos, para que toda a igreja, todos vocês, irmãos, ainda que o tempo parece que passa, parece ser cansativo, mas vamos fazer como os magos? Vamos diligentemente olhar e ver estas coisas? Observarmos isto com, irmão, maturidade, de uma maneira idônea, séria, e ver esses acontecimentos, porque assim como está acontecendo do lado de lá, está acontecendo do lado de cá também. Então, o profeta cita aqui, eu só fiz questão de citar isto, para vocês verem, e todas as vezes que citar, vocês vão lembrar disso, quando o profeta citar ferro e o quê? E barro. Eles não se misturam. E quando ele disse que esse ministro da União Soviética, da Rússia, tirou o sapato, colocou ali, ele estava mostrando que não se mistura os dois. Mas o profeta disse, mas tem uma Roma que está aí. Ele disse, não olha a cortina de bambu, não olha a cortina de ferro,
olha a cortina de púrpura. Então vamos lá, só para terminar aqui. No parágrafo 196, mas graças a Deus, né? Podemos dizer graças a Deus? A pequena noiva se aprontou. Não falta muito, somente mantenham-se firmes. Não vai demorar. Eu não sei quanto tempo, não sei quando, ninguém o sabe, mas sabemos que está perto agora. Muito perto. Esses acontecimentos são eventos modernos, proféticos, esclarecidos pela profecia. Está acontecendo aí. Está ao nosso redor aí. Amém? Eu quero parar no parágrafo 198. Quando nós continuarmos, talvez no próximo culto, eu vou voltar um pouquinho esses demônios soltos nesse espírito religioso. Mas por que vimos ali? Por que nós vimos o lado político? Porque ele disse, esses espíritos, eles estão sendo apoiados pelas Nações Unidas. Pelas Nações Unidas. Grupos unidos, ele disse, do leste a oeste. Exatamente como o pé direito e esquerdo da imagem que Daniel viu. Como eles não concordavam e não se mesclavam um com o outro. Então, ele diz, nós estamos vivendo esse tempo. Aí você vê lá, por exemplo, irmãos, você vê lá as Nações Unidas e reuniões. Aí você vê a OMS, Organização Mundial de Saúde. Uma Organização Mundial de Saúde. Quem que está por detrás de tudo isso aí? Quem que está por detrás de tudo isso aí? As Nações Unidas. Quem que está por detrás de tudo isso aí? Profetas são demônios, o quê? Invisíveis. Demônios sobrenaturais. Essas ordens que saem, as políticas. Então, é como dizer assim, irmãos. Estava falando ontem para os irmãos lá, né? As pessoas se preocupam com o governo, com o presidente, com o partido, com a política, né? Não consegue ver que isso está por detrás disso tem um espírito. Por detrás disso tem um espírito. Assim como o espírito de Cristo foi derramado na igreja, o espírito de Judas foi derramado também. Nós vimos isso. Foi solto. Então, estejam atentos. Então, algumas, irmãos, algumas coisas nós temos que ver e observar, porque eu não quero que vocês fiquem perdidos dentro dos assuntos. Às vezes nós passamos por isso uma vez e depois continuamos. Amém? São chaves que precisamos no decorrer da nossa caminhada aqui. O importante de tudo isso é saber que esses eventos modernos têm se cumprido. E que assim como tem se cumprido essas escrituras, desse lado, tem se cumprido também as escrituras do lado da noiva do Senhor Jesus Cristo também. Você crê nisso nesta noite? Vamos se pôr de pé. Nós vamos orar. Feche seus olhos neste momento. Deixe que o Espírito Santo possa vivificar essas palavras em seus corações. O que o profeta diz? Estamos no fim. Amém? Não tem mais nada para frente. Estamos nos pés da onde? Da estátua, desse reino. Como foi cantado aqui, este hino. Neste tempo, quando o Império Romano revive e a besta recebe poder, em tempo de crise e guerra, levanto o meu rosto para o céu. Foi nesta hora que ouvi o anjo do púlpito dizendo, levanta-te, Daniel. 7 eras da igreja passaram. Os dias dos gentios terminaram. Levanta e termine a obra. Então prossigo para o alvo. Amém? Pode dizer, então prossigo para o alvo do meu chamado em Cristo. Com os meus olhos no prêmio, não posso me comprometer. E eu clamo, Senhor, vem. Amém?
Nações estão falindo. Você viu aí? Nós ouvimos um pouquinho sobre as nações. Irmãos, não podemos cantar por cantar. Não. Nações estão falindo. Olha as nações como estão se comportando, e os governos e tudo. Sinais de julgamento caindo. Pragas, né? Tudo que vemos este ano que passou. O que nós devemos clamar? Senhor, vem. Como atravessar esta escuridão? Senhor, vem. Eu clamo, Senhor, vem. O inimigo se aproxima, diga, Senhor, vem. Preciso do teu Santo Espírito, Senhor, vem. Quero ver claramente a visão, Senhor, vem. Manifeste tua vida em mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois eu sei, quando o inimigo vier como rio, levantarei como bandeira. Embora muitos caiam ao meu redor, estou focado na visão. Não irei provar o manjar do rei, pois meu Deus me sustentará e Ele me livrará. Então prossigo para o alvo, e para o alvo eu prossigo, do meu chamado em Cristo. Com os meus olhos no prêmio, não posso me comprometer. Então eu clamo. O que você clama nesta noite? Senhor, vem. Nações estão falindo? Diga, Senhor, vem. Israel despertando? Não está despertando? Senhor, vem. O cavalo amarelo sobre a terra? Senhor, vem. Eu clamo, Senhor, vem. Preciso do teu Santo Espírito, Senhor, vem. Conhecer a tua vontade, Senhor, vem. Quero ver claramente a visão, Senhor, vem. Quero tua vida em mim, Senhor. Eu clamo, Senhor, vem. É isso que a noiva está clamando. Vejo mortes, guerras, Senhor, vem. Os corações estão tremendo, Senhor, vem. Mas minha lâmpada acesa está. Então eu clamo, Senhor, vem. Logo deixarei este corpo, diga, Senhor, vem. Que sempre está contra mim. Esse corpo, irmão, que sempre está aí, é o cão negro. Mas você diz, Senhor, vem. Muito em breve voarei, Senhor, vem. Pela minha vida correrei, Senhor, vem. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nesta noite o Senhor nos deu um manjar, não o manjar do rei, mas deu o manjar do rei Melquisedeque, a qual serviu pão e vinho para Abraão. Não o rei deste mundo, o rei desta era maligna, não, mas um reino eterno que não pode ser abalado. Senhor, paramos aqui nesta noite, Pai, com as mãos no altar, mãos levantadas, coração entregue. E vemos, Pai, a Tua palavra se cumprindo, esse livro sendo revelado para nós. Quem era digno de abrir o livro e desatar os selos? O Cordeiro abriu e revelou a nossa propriedade, nos deu de volta, mostrou a cavalgada do anticristo, esses demônios. Pai, que alegria dá para o eleito nessa noite em saber, que alegria dá, irmão, para o eleito em saber que tem uma via de escape. Esse mundo está indo, sabe para onde, irmãos? Eu disse ontem algo muito tremendo que Deus me inspirou. Preste bem atenção, este mundo é uma rodovia, sabe, irmão? É uma rodovia, irmão Leonei. Caminho que está indo, e no final do caminho tem um precipício, tem um abismo, e você não pode voltar para trás, não tem como dar ré e voltar, só é uma via só, é uma mão única, tá? Mas no final dele tem um abismo, e eu falo para você, irmão, tem um abismo. O que você vai fazer, irmão? Não pode voltar para trás. Qual que é a sua esperança? A esperança é que venha um socorro do céu. Imagine que, irmãos, nessa hora, você está viajando nessa autopista,
nessa via, né? Aí vem uma corda. Está imaginando isso? E essa corda desce assim. O que você faz? O que você faz, irmãos? Você se agarra nessa corda e segura firme nesta corda, porque essa corda que vai puxar daqui. Enquanto os outros vão cair para o abismo, você vai ser arrebatado para o céu. Esse se chama corda da salvação. Estamos no fim, está aí perto, mas nós dizemos: Senhor, vem. Obrigado, Senhor, nesta noite, a todos que nos acompanharam.